Sexta-feira, dia de Santo Afonso de Ligório, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal do YouTube. Já te peço o joinha, a inscrição e um comentário, porque isso é muito importante para o YouTube entregar este vídeo para frente. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos hoje com Jesus que termina a sessão das parábolas e então volta para a sua terra, volta para a sua casa. Quem aqui não gosta de voltar para casa de vez em quando? Eu, por exemplo, acabei de viver há pouco tempo as minhas férias, onde eu voltei para minha casa. Mas, meus irmãos, o importante é perceber aqui que dessa vez não deu certo. Jesus encontra no seu ministério talvez o primeiro momento ou um dos primeiros momentos em que a sua pessoa não foi aceita. Por quê? Porque eles conheciam de onde vinha Jesus. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós que somos católicos, ou talvez outras pessoas de outras denominações cristãs e até religiosas, vão buscar conhecimento, vão buscar sabedoria, vão buscar orações somente daqueles que são ditos famosos, aqueles de onde nós não sabemos de onde veio, daqueles que nós não sabemos sua história. E às vezes aqueles que são da nossa casa, da nossa paróquia, nós os desprezamos. Só vale a oração daquele padre famoso, só vale o ensinamento daquele outro padre famoso. Mas se for o padre aí da sua paróquia, que se você procurar ele vai te atender, que tem a homilia todos os dias, que celebra a missa na simplicidade da sua capela, na simplicidade da sua paróquia, talvez você não vai aceitá-lo, porque você sabe de onde ele é, você conhece a sua história e talvez por isso você o rejeita. Meus irmãos, vejamos, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga. Então, graças a Deus, mesmo de férias, ele vai à sinagoga, ele vai rezar. E de modo que ficaram admirados. Então perceba que no primeiro momento existe admiração com relação a Jesus. Mas então começa a visualizar isso que eu acabei de falar. Sabemos de onde é, sabemos quem ele é, então nós deixamos de acreditar nele. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Ele não é filho do Zé? Não é filho da Maria? Dona Maria, isso, exatamente. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Nós não sabemos quem são seus irmãos? E, parênteses, nós já entendemos que quando se trata de irmãos aqui na Bíblia, a Bíblia quer se referir aos parentes de Jesus e não irmãos de sangue, porque Jesus não teve irmãos de sangue, mas a sua parentela, que fazem parte da sua casa, que são seus primos, parentes, pessoas próximas. E então eles, a partir deste dado de saber de onde era Jesus, eles então bloqueiam a graça de Deus nas suas vidas e ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria família, em sua pátria. E qual é a conclusão? Versículo 58, e Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Percebam que a sua própria família, percebam que a sua própria cidade não foi alvo dos seus milagres porque eles não tinham fé em Jesus. Destaco dois elementos. O primeiro deles, sobre essa dificuldade do seu povoado, da sua cidade em acolhê-los, é a sua identidade. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos de nós também não recebemos as graças e os milagres de Jesus porque nós não identificamos bem quem é Jesus? Quem é o Senhor na minha vida? Quem é o Senhor na minha história? A identidade de Jesus muitas vezes passa por aquilo que eu acho que é Jesus e não por quem é Jesus de fato.
imagino situações, imagino coisas, porque eu ouvi dizer e nunca li no Evangelho, nunca fui de fato estudar os textos bíblicos, ler com atenção, meditar, rezar. Fico naquilo que ouvi dizer e por isso não sei de fato quem é o Senhor na minha vida e o milagre não chega, porque não creio na totalidade que Jesus é Deus, que Jesus é o meu Salvador, que Ele deu a sua vida na cruz para abrir o céu para mim, que Ele derrama pelo Espírito Santo as suas graças, as suas bênçãos na minha vida, que Ele deseja a minha conversão, que Ele deseja que eu vá para o céu, mas que é preciso junto com tudo isso que eu me converta, que abra o meu coração aos seus ensinamentos. Então, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus para você? É só mais uma pessoa muito importante? É um astro da TV? É só mais uma pessoa famosa? Ou Jesus, de fato, é o centro da sua vida? Já fica aqui como sugestão, depois da homilia, vai escutar a música do Frei Gilson, que se chama Tu És o Centro da Minha Vida. Vai escutar essa música, ela é linda. Segundo ponto, meus irmãos, minhas irmãs, destaco aqui como dificuldade a dificuldade que aquelas pessoas tiveram de aceitar Jesus encarnado. Atenção, não é reencarnação. Católico não acredita em reencarnação, porque a palavra de Deus diz que todos nós, lá em Hebreus, todos nós vamos morrer apenas uma vez. Deus não trabalha com alma reciclada. Não, Deus trabalha com uma pessoa só, morreu, já vem o julgamento e pronto. Mas vamos lá. A dificuldade que nós temos de aceitar Jesus encarnado, ou seja, que Deus se fez homem, que agora eu posso tocá-lo, que eu posso ver o seu rosto. Vejam que as pessoas também naquele tempo esperavam o Messias. Eles acreditavam que viria o Messias, alguém para libertar o povo da escravidão do Império Romano. Mas quando sabem, esse não é o filho do José, não é o filho de Maria, seus irmãos, seus parentes, ele não cresceu aqui no meio de nós? O Jesus, aquele que brincou de bola aquele dia, que machucou, caiu. De forma alguma que pode ser o Messias, a gente sabe de onde é. Ele vem de uma família simples, lá na casa ali, casa do Zé. Aquele que fez a cama lá para casa, aquele que fez aquele tamborete que a gente sentava, menina, com couro assim, perfeitinho. Não, o Messias, onde é que o Messias veio? De uma família de pobres, gente. Onde é que se viu? Em Nazaré? Jamais. E aí então, nós também não aceitamos a graça de Deus. E para nós hoje, vamos ver, destaquei aqui alguns elementos, meus irmãos. Como que Jesus continua sendo rejeitado por causa da sua encarnação, por causa da sua concretude. Jesus Cristo deixou uma igreja, certo? Você e eu que somos católicos sabemos que Jesus deixou uma única igreja. Mas muitas vezes nós temos dificuldades em aceitar Jesus que é pregado pela igreja. Jesus nos deixou os seus ensinamentos, toda a Sagrada Escritura que está à nossa disposição. Mas às vezes quando lemos a Sagrada Escritura, ou se lemos a Sagrada Escritura, a gente fala, isso aqui eu não concordo. Jesus Cristo, por meio da sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo nos deixou ensinamentos concretos para a nossa vida, que estão expressos ali no Catecismo da Igreja Católica, onde todos nós deveríamos ler, estudar, nos deter um pouco, compreender minimamente a nossa fé. Mas quando toca em assuntos de afetividade, assuntos financeiros, assuntos morais, de uma forma geral, nós dizemos, não, mas isso eu não concordo. Quando nós vamos ver que Jesus Cristo confirmou os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não faltar às missas de domingo e preceito, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. A gente diz, mas isso é muita coisa. Então, nós rejeitamos Jesus. Quando Jesus Cristo nos diz das bem-aventuranças, lá nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e maltratarem por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Quando a gente ouve essas coisas, mas isso eu não concordo. Quando Jesus diz também, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, porque assim vos tornareis filhos do vosso Pai. Porque Ele que é bom, faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Então vejam, meus irmãos, quando eu me deparo com essa realidade, a gente, é o filho do Zé? É o filho da Maria? Ou seja, não, Jesus sem igreja, Jesus sem mandamentos, Jesus sem as bem-aventuranças, Jesus sem catecismo, Jesus sem sacramentos, batizar, casar,
receber crisma, confessar, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não, o filho do Zé não, o filho da Maria não. Prefiro Jesus que está na minha cabeça. Jesus de filme, Jesus Cristo como eu imagino, mas o Jesus real, palpável, Jesus encarnado, Jesus concreto, que eu toco nele todos os dias. Esse Jesus eu não quero. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por causa disso também, a conclusão do Evangelho acontece nas nossas vidas. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Ficaram escolhendo pedaços de Jesus, fragmentos de Jesus, mas o Jesus total eu rejeito, porque isso vai implicar conversão, isso vai implicar mudança de vida, isso vai implicar desgaste em mim, isso vai implicar sacrifícios, escolhas, e eu não estou disposto a fazer isso. Que o Senhor Jesus envie seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós possamos aceitar, de fato é filho do Zé, de fato é filho da Maria, de fato ele deixou a igreja, deixou mandamentos, e sou eu que preciso me converter. Não é Jesus que precisa se converter para me aceitar, não. É eu que preciso me converter, eu que preciso de salvação. Então, peçamos que o Espírito Santo seja derramado em nós, que nós possamos ser dóceis ao seu apelo, que nós possamos ser dóceis àquilo que Ele nos pede, e nós podemos contar sim com a sua paciência, com a sua misericórdia, nós podemos sim contar com a sua graça, para que nós possamos, sob seu auxílio, sob sua proteção, ir nos convertendo. O que nós não podemos aceitar é ficar estagnados. Dizer, eu não me converto, eu não vou aceitar tudo isso, eu vou ficar do meu jeito. Não, isso é palpite do encardido, porque ele não quer que nós nos convertamos. Peçamos, Senhor Jesus, veja minha fraqueza, veja minhas limitações, ainda não consigo viver de forma completa o que o Senhor me pede, mas derramai o vosso Espírito Santo sobre mim, sobre minha família, para que nós consigamos, dia após dia, conversão após conversão, mudar, aceitar, viver, nos esforçar. E Senhor Jesus, todas as vezes que eu cair, que eu me levante, todas as vezes que eu tropeçar, que o Senhor me levante, todas as vezes que eu me machucar, que o Senhor me cure. E assim, dia após dia, eu vou poder então cumprir a sua santa vontade. Queridos irmãos e irmãs, amém. Deus abençoe. Vamos lá, te pedir lá no início, se inscreva no canal. Escreva aqui algum comentário. Senhor, me converta. Senhor, me ajude. Senhor, esteja sempre na minha família. Ou alguma outra frase ou palavra que te chamou a atenção também do Evangelho ou da homilia, deixa aqui o comentário, manda este vídeo para frente, se te fez bem, se esta homilia te faz bem, me ajude a crescer, vamos lá, me ajude a atingir aos 3.000 inscritos, falta pouco, mais um pouco de 200 inscritos, nós chegaremos à marca de 3.000 inscritos, manda esse vídeo para frente, vamos permitir que a palavra de Deus também atinja mais pessoas. Queridos irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, aqui em Bom Jardim nós teremos a novena de Nossa Senhora Aparecida e eu vou estar celebrando a missa em Baliza, na festa do Senhor Bom Jesus. Sexta-feira nós temos às 19 horas a Santa Missa na Capela Senhor Bom Jesus, estamos todos convidados. Em seguida nós vamos descer para o salão paroquial e nós vamos ter leilão de prendas, então estejamos atentos aqui em Bom Jardim, a novena de Nossa Senhora Aparecida. Lembrando, 9 horas da manhã, nós temos o Lar dos Idosos, a Santa Missa também, com o Apostolado da Oração. Às 19 horas, aqui em Bom Jardim, novena de Nossa Senhora Aparecida no Santuário e em Baliza eu estarei celebrando a missa da festa em honra e louvor ao Senhor Bom Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.